E mais um que vai ser enjaulado. Essa é a situação aí do general Heleno, que está com sérios problemas com a Polícia Federal e, de certo modo, o próprio Exército já praticamente praticamente dada como certa aí a prisão do general Heleno. As coisas ficou muito complicada e você vai saber nesse vídeo por que ficou tão complicada, quais foram os motivos aí de tantas fake news também, em especial, parece que vieram esse é um dos fatores que pode comprometer o general Heleno, tá? Então a gente vai falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática sobre essa situação. Deixa eu já me apresentar. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, ou de política e justiça, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do general Heleno, que está de mal a pior e de certo modo isso assusta e amedronta o Bolsonaro. E aí você vai falar assim, pô Cláudio, eu acho que não, hein? Acho que não preocupa o Bolsonaro não. Essa situação do general Heleno não preocupa não. Eu vou te falar uma coisa, preocupa sim e você vai saber o motivo, em especial agora. Tá? A exemplo do Braga Neto, né, segundo a matéria do O Globo, a exemplo do Braga Neto, o general Heleno, é um general de 4 estrelas, a mais alta patente das Forças Armadas. Dada a relevância do posto, uma eventual prisão preventiva ou condenação são vistas internamente, ou seja, no Exército, como uma medida que poderia afetar a imagem do Exército ou piorar ainda mais a imagem do Exército, principalmente diante desses últimos acontecimentos. Prisões de militares são muito ruins para as tropas, admite aí um oficial do alto escalão. E aí você vai saber, pô Cláudio, mas e aí? Aonde está a parte das fake news? Aonde está essa situação? Bem, eu vou comentar já daqui a pouco. Já aproveita e já deixa um like aí, porque é extremamente importante, ó. Em um relatório, olha para você ver como é que a situação do general Heleno vai se complicando e vai apertando mais a situação do próprio Bolsonaro, porque aqui não é só o general Heleno, é também o Bolsonaro em si, ou seja, a situação fica difícil e complicada demais também para o próprio Bolsonaro. Em um relatório, né, a Polícia Federal afirma que o general Heleno usou o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, para disseminar, ou seja, soltar informações falsas de fraude eleitoral com um único objetivo. Aqui já vale um like seu. Qual era o objetivo que o general Heleno supostamente tinha de disseminar fake news aí? Era o objetivo de gerar um clima de instabilidade política que justificasse a intervenção militar no Brasil. Ou seja, era um plano dos caras desde o início. Se não soltasse fake news, o país tava a situação com o Bolsonaro, mas iria melhorar. E se o Brasil melhorasse, não teria por que ter uma intervenção. Imagina, o país está de vento em popa, as coisas melhorando, gasolina baixando, salário aumentando, por que vai ter intervenção? Ou seja, só poderia haver uma intervenção militar se houvesse, como diz meu pai, né, uma atentação. E houve, né? Segundo aqui informações, parece que a atentação veio diretamente, supostamente, do Gabinete de Segurança Institucional. A Polícia Federal apreendeu na casa do general Heleno documentos que traziam argumentos relacionados à inconsistência e vulnerabilidades nas urnas eletrônicas, servindo de subsídio para a propagação de informações falsas sobre o sistema de votação. Linha de atuação do grupo aí investigado. Quem estava à frente disso aí, e olha só, a situação do general Heleno, tem algo aqui que eu vou falar que é muito importante. Então, fica aí até o final do vídeo. À frente do Gabinete de Segurança Institucional, que abrigava aí, no caso, né, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o general Augusto Heleno se tornou uma das principais vozes do Palácio do Planalto. Olha as provas surgindo, olha a complicação do general Heleno nas conversas em reservado. Dizia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá ele falando, general Heleno, né, se ganhasse a eleição presidencial, o petista não assumiria o cargo. Em 2020, chegou a falar em consequências imprevisíveis, caso o aparelho de Bolsonaro fosse apreendido por ordem do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqui, antes da gente dar continuidade, ele já sabia da situação do Bolsonaro, que era extremamente complicada, delicada, e que se apreendesse o celular, o aparelho do Bolsonaro, aí literalmente iria descobrir todas as barbaridades que hoje você está sabendo, tá? Pelo menos uma parte delas. Então, ele ameaçou, complicou lá, de certo modo que isso constrangeu o pessoal, e a situação ficou um tanto mais complicada, delicada, enfim.
Aí ele falou que o Lula, se ganhasse, não iria assumir, né? E que das consequências imprevisíveis caso o aparelho do Bolsonaro fosse apreendido. Ou seja, na teoria, o Bolsonaro poderia cometer qualquer barbaridade e ele estaria protegido pelo general Heleno, que agora o próprio exército já vê com preocupação. À época, o então presidente estava pressionado pelas revelações de interferência na Polícia Federal. Foi alvo de críticas, né, no Congresso devido aí às situações de vulnerabilidade. Enfim, e o que diz o Exército em relação ao general Heleno e também, consequentemente, ao Bolsonaro? Bem, funciona assim, o seguinte: após a conclusão aí do inquérito sobre o plano golpista, a Polícia Federal deve encerrar até o fim do ano a investigação sobre o funcionamento de uma estrutura paralela, ou seja, na ABIN, para monitorar e atacar desafetos de Jair Bolsonaro. Essa apuração também pode complicar a situação do general Heleno, que chefiava a pasta e responsável pela agência. E aqui, pode não, vai complicar. Não tem essa. Vai complicar a situação dele, porque ele estava lá à frente, utilizando uma máquina do Estado contra a população e contra o Estado, né? Vamos colocar aqui supostamente, ou seja, vai piorar sim. E ele, que de certo modo ameaçou o Lula, que não iria assumir, supostamente, vamos colocar aqui, e que de certo modo, que se apreendesse o celular do Bolsonaro, né, a coisa ia ter uma complicação imprevisível. Agora ele assuma, bata no peito, ponto, acabou. E aqui, ó, é bom a gente lembrar, é um general da cúpula máxima lá do Exército, numa situação, uma verdadeira enrascada. Há de lembrar, para você que não tá aí ciente da situação, parece que, supostamente, vamos colocar aqui, o general Heleno, Companhia Limitada, né, tem aí, talvez aí a situação do Carluxo, eles estavam aí, supostamente, espionando todas as pessoas que o Bolsonaro, ou que não gostavam do Bolsonaro, ou seja, é muita gente, né? Talvez estivesse espionando até você. Mas enfim, né? É muita gente que não gosta do Bolsonaro, mas o general Heleno, Companhia Limitada, estava supostamente utilizando aí a máquina pública contra o próprio povo brasileiro. É uma verdadeira vergonha, é uma lástima. E, de certo modo, uma parte do exército aí está preocupada, estão assustados, porque isso vai manchar a imagem da corporação. Agora, de certo modo, o próprio exército, pelo menos ao meu modo de ver, deveria ter se preocupado antes, quando ele estava fazendo aquelas declarações lá, né, ladrão sobe a rampa ou não desce, um troço assim, e coisa do tipo, né, quando o general Heleno, né, ficava lá, pelo menos o que foi mencionado, né, em modo reservado, falando, olha, não, né, não vai assumir, coisa e tal, deveria ficar preocupado nessa situação. Agora, a situação já saiu fora do controle, literalmente, né? Agora não adianta dizer que tá preocupado porque vai manchar a imagem do exército. Não, pelo contrário, vai, de certo modo, tirar qualquer nódoa que de repente tiver acoplada lá a imagem do exército. Essa é a realidade. Por quê? De certo modo, tem que haver uma punição e a própria sociedade vai ver, poxa, o exército não tá de brincadeira não, hein? O general de 4 estrelas, cúpula máxima lá do exército, até ele mesmo, que acabou vacilando, o exército puniu, ou seja, a população vai dar mais crédito, vai falar assim, olha, o exército não está de brincadeira, não aceitou nenhum cara que era do mais alto escalão do exército que pisasse na bola. E é isso, essa é a melhor maneira, de certo modo, de, né, se tiver qualquer nódoa acoplada à imagem das Forças Armadas aí, Exército, Aeronáutica, né, Marinha, é a melhor maneira de limpar. Ou vai simplesmente passar o pano e deixar de lado? Se deixar de lado, eles vão continuar da mesma maneira. Foi assim desde quando houve lá o 8 de janeiro e foi constantemente. Se não punir, se deixar de certo modo aí ao léu, né, aleatoriamente, vai acontecer de novo. E aí, a população brasileira vai ficar à mercê desses caras. Todo dia surge um golpe, todo dia vão lá no STF, todo dia ameaçam um ministro, todo dia ameaçam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha só a barbaridade que teve aí, além dos caras estarem espionando aí professores, advogados, né? Enfim, qualquer pessoa que estava contra o Bolsonaro. Olha só a barbaridade do plano que esses caras estavam, né, de supostamente levar de arrasta para cima Geraldo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de brinde o Alexandre de Moraes. Que coisa mais absurda. Isso, de certo modo, surgiu porque isso não teve punição. Se não tiver punição aqui no Brasil, principalmente nessas situações aí, a coisa desanda. Então, ao meu modo de ver, que o general Heleno, se for acusado aí e for
tiver tiver aí, de certo modo, como é que eu posso dizer, eu tô igual ao da Atena, mas se ele tiver, né, que responder pelos seus atos ilegais, supostamente, que ele responda, não só ele, mas como qualquer um, aí sim esse país vai andar, a fome, né, a miséria, né, dentre outras situações aí horrorosas, o problema da saúde vão diminuir, porque esses caras que estão aqui à frente é que deveriam dar um exemplo. Se eles não estão dando um exemplo, como é que fica, né? Daí ficam agindo aí de modo, né, bárbaro, só planejando coisa ruim e o país de mal a pior. Então, seguinte, espero que ele seja responsabilizado sim, que ele passe aí pelo devido processo legal, tenha direito à defesa, mas se a justiça assim entender, se o judiciário assim entender que ele, né, cooperou de modo destrutivo, negligente para o país, que ele seja responsabilizado, ponto, acabou. Não tem essa de ser general de 1 estrela, 2 ou 3 ou 4, sei lá, o infinito, né? Não importa, né? Ele se pisou na bola, com todo respeito aí ao general Heleno, mas se pisou na bola, ele deve ser sim responsabilizado. Não interessa, porque senão o negócio sai fora de controle, né? Que é o caso que a gente tá vendo aqui, um estado, aqui o maior estado de São Paulo, que é o caso que tá aqui, uma situação extremamente complicada, delicada. Enfim, tem que punir mesmo, gente, é isso. Comenta aí a sua opinião, ela é muito importante, tá?